Estreia hoje o programa Em Debate, programa que vai trazer a pauta sobre diversos assuntos da atualidade. E o primeiro tema que vamos tratar é a reforma da Previdência, que tem gerado muita dúvida entre os trabalhadores em todo o país. O assunto divide opiniões e para explicar melhor o projeto de emenda constitucional que tramita no Congresso Nacional, convidamos 3 pessoas que trabalham com o tema. Aqui conosco, o advogado, trabalhista e especialista em direito previdenciário Emerson Rodrigues da Silva. Também no estúdio, Milton Brasil, coordenador da Associação dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais da Fronteira. E o advogado e vereador Luiz Alberto Silva, o Chico. Antes da primeira rodada, vamos conferir a apresentação do tema de hoje, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, proposta pelo governo Michel Temer, tem gerado dúvidas entre os trabalhadores. O projeto prevê diversas mudanças. As principais dizem respeito ao tempo de contribuição previdenciária e à idade mínima para a aposentadoria integral. A reforma também afeta trabalhadores rurais, servidores públicos e pensionistas. O governo justifica as mudanças, alegando que somente a reforma será capaz de estancar o crescente déficit previdenciário do Brasil, que, segundo estimativas, passará dos 200 bilhões de reais em 2018. Já os críticos alegam que, nos moldes apresentados pelo governo, a reforma ignora diversos aspectos importantes, como, por exemplo, a jornada feminina e os trabalhadores rurais, incomparáveis a de outras categorias. Então, para iniciar o debate, alguns números. Enquanto os gastos com previdência representavam 0,3% do PIB em 1997, hoje esse número chega a 2,7%, algo em torno de 180 bilhões de reais. A reforma, nos moldes propostos pelo governo, vai reduzir o rombo nas contas da Previdência? O que o senhor acha, doutor Emerson? Em primeiro lugar, agradeço o convite feito, Bruna, por essa Casa Legislativa, agradecendo a pessoa do presidente Dimar, também da produtora Márcia Marinho, representante desta televisão, da TV Câmara, e pela participação deste primeiro programa da Câmara em Debate. E é um assunto que a minha pessoa me traz até uma questão de cunho sentimental, porque dos anos lá de faculdade eu já muito trabalhava nessa matéria e sempre fui um verdadeiro lutador pela questão previdenciária. E hoje vejo que estamos assim vivendo um momento extremamente complicado, em que se vive hoje a 4ª crise existencial, eu diria, da parte financeira deste país. A primeira que se desenvolveu em 1929, depois 80, depois 90 e agora a gente está vivendo esse período de recessão. Então, estamos vivendo a recessão e estão colocando a culpa na parte previdenciária, na reforma previdenciária. Ao meu ver, não é por aí. A reforma ela é necessária, tem que ser bem analisada, mas abruptamente dessa forma como está sendo feita através da PEC 227, não atenderá aos objetivos, principalmente para os trabalhadores que já vêm há anos perdendo seus direitos e perdendo sobre a ótica dos direitos constitucionais. E hoje temos assim uma dificuldade de manter direitos, como bem falaste, a parte da reforma previdenciária e a parte da reforma trabalhista que já aconteceu. Nós estamos assim a um viés inicial de trazer um problema tão grande para os nossos trabalhadores. Por quê? Eu explico sucintamente da seguinte forma: a previdência, a parte previdenciária não é deficitária, ela é superavitária. E prova da seguinte forma: com os números da ANFIP, Agência Nacional, que é a parte financeira, que trabalha com esses números há anos e é de auditores fiscais e são autoridades no assunto, eles têm um estudo efetivo que faz com que temos que fazer um pensamento antes de mexer em qualquer desses direitos. Primeiro, a parte da Seguridade Social. Hoje é levado erroneamente como a Previdência Social sendo o vilão da história.
Só que nós temos no tripé da Seguridade Social assistência e saúde, aonde sai o dinheiro para assistência, onde sai o dinheiro para a saúde. E a Previdência em si, ela tem uma parte em que é arrecadatória. Nós temos, por exemplo, a parte das contribuições da Previdência Social, COFINS, a contribuição social sobre os lucros, PIS/PASEP, concurso de prognóstico, que são as loterias, tudo isso faz uma receita. E esta receita, ela, hoje se colocar os números da Previdência, paga-se muito bem os aposentados atuais e sobra dinheiro. Acontece que foi criado um dispositivo chamado DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Somando de 2004 até 2014, foram 600 bilhões retirados da Previdência Social. Ainda tem as empresas que não pagam, que é a parte patronal, a parte da sonegação, que também é deixada de ser cobrada. Então são N números que eu vejo que é uma dificuldade e traria assim, seguramente hoje esse debate aos demais colegas de mesa, que temos que ter assim, um pensamento muito forte antes de aceitar isso como uma verdade. Ao meu ver, está sendo maquiado os números e a Previdência afirma aqui nessa mesa de debate, é superavitária. Podemos dizer que a corrupção do país pode ser uma das culpadas por esse suposto déficit da Previdência, e quem está pagando a conta é o povo, doutor Chico, vereador? Olha, na verdade a corrupção é culpada por muita coisa, inclusive por isso. Hoje a população sofre, o país sofre, e a gente costuma dizer que o Brasil é um país muito rico, porque da forma como ele é achacado, da forma como ele é roubado, da forma como ele é vilipendiado, e estarmos hoje como estamos relativamente de pé, saudáveis, é um ganho muito grande e demonstra a força e a pujança do nosso país, enfim, com todas essas questões de ilicitudes que são desenvolvidas e executadas por empresários, por políticos, enfim, tudo isso que a gente está já cansado e triste de ver no dia a dia nos jornais, tanto escritos como falados. Mas eu concordo integralmente com as palavras do Dr. Emerson, foi muito feliz na observação dele. Eu tenho também uma convicção que antes da gente descobrir e antes da gente perquirir se realmente essa reforma previdenciária tem local e ela precisa ou não ser desenvolvida, precisa ou não ser buscada, nós precisaríamos ir investigar a efetiva existência ou não desse déficit que é noticiado e que é falado pelo governo federal. Na verdade, o governo federal, como bem relatou o Dr. Emerson através da DRU, essa desvinculação das receitas da União, ele só em 2015 tirou 66 bilhões de reais da receita que deveria ser destinada à Previdência Social. Como bem colocou, a Previdência em si, ela tem não só o cunho previdenciário como assistencial e de saúde. E nós precisamos ter muito claro no nosso posicionamento, na nossa análise, que precisa ser uma análise responsável, porque isso trata de futuro, trata do nosso futuro inclusive, essa questão previdenciária, é saber se efetivamente a contabilidade do governo está correta ou está sendo maquiada. E a gente sabe que além do fato de haver a desvinculação, que antes era 20% e agora é 30% de algumas receitas, que deveriam pertencer e ser exclusivamente da Previdência, elas são utilizadas em outras rúbricas pelo governo federal, o que obviamente diminui o potencial financeiro da Receita Federal, da Previdência Social. Nós precisamos também contabilizarmos algumas receitas que não são reconhecidas pelo governo como de titularidade da Previdência Social e algumas despesas que não seriam e são atribuídas à Previdência Social. Ou seja, nós estamos assim, frente a um momento em que o governo federal tira da Previdência, tira da contabilidade da Previdência o que tem de bom, não uma receita, e acrescenta o que tem de ruim, que é uma despesa que não pertencia a ela.
Então não existe financeiramente, contabilmente, nada que possa ser superavitário aplicando esses critérios que são totalmente injustos e que, por óbvio, o governo utiliza desses subterfúgios para poder justificar um sacrifício ainda maior do povo. Existe pela Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, como mencionado pelo Dr. Emerson, um entendimento, um estudo que de 2005, se eu não estou enganado até agora, se não fosse esses artifícios utilizados pelo governo federal, a Previdência Social seria superavitária em R$1 trilhão. R$1 trilhão. Então, imaginamos nós hoje falando de 600 bilhões de déficit, estaremos falando em um superávit de R$1 trilhão. Então, sem dúvida nenhuma, antes da gente discutir se é o momento, se não é o momento, qual é a situação, nós deveríamos discutir mesmo a responsabilidade do governo federal e a responsabilidade dos políticos que deixam isso acontecer e que deixam que a coisa vá se desenvolvendo dessa forma há muitos e muitos anos. Milton, o relatório final da reforma prevê os trabalhadores rurais homens podem se aposentar a partir dos 60 anos de idade e as mulheres com 57, ambos com 15 anos de contribuição. Mas a contribuição previdenciária seria de 5%. E para quem ganha mais que um salário não recebe a integralidade após a aposentadoria. E a acumulação de aposentadoria e pensão seria apenas para quem recebe até 2 salários mínimos. Como é que a categoria está vendo essas alterações? E tem algum outro ponto que também preocupe os trabalhadores rurais? Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, cumprimentar a Bruna, os colegas do Dr. Emerson, Dr. Chico, vereador Chico, a Márcia, né, que é produtora da TV Câmara, a direção da Câmara, em nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bagé, em nome da Associação da Fronteira. Quero dizer, né, que é um assunto que nos traz muita preocupação, Bruna, e que tem nos tirado sono e tem nos gastado algumas horas, alguns quilômetros de viagem daqui da fronteira para Brasília e de Brasília para cá. E realmente temos acompanhado de perto esse relatório, que não é final ainda, né, ele está longe de ser final, ele ainda está em debate. Há 60 dias estive uma semana em Brasília acompanhando no Congresso e no Senado, de perto com as comissões, inclusive reunido com a liderança do governo atual, tentando colocar isso que o Dr. Emerson colocava, o vereador Chico, para o governo, nós tentando a nível de FETAG, de CONDAR, nossa confederação, dizer que não é por aí tirando direitos dos trabalhadores. E aí eu já começo a... eles são os técnicos, são advogados, eu sou mais político classista, né? Começo a contestar esses 5%. Por quê? Porque pela lei 8.212, 8.213, o trabalhador, o agricultor, ele contribui diretamente pelas vendas do talão. E além do governo estar tentando elevar a idade do trabalhador rural, o Emerson e o Dr. Chico, está colocando para nós um ingrediente novo de pagamento de 5%. Hoje nós apenas comprovamos a nossa atividade, porque nós produzimos 70% da produção colocada à mesa do Brasil pela agricultura familiar, pela pecuária familiar. E nesse momento está vindo uma proposta de nós pagarmos 5%. E nós já estamos descontando diretamente do talão. Além disso, eleva o tempo de contribuição, que hoje é comprovação da atividade, passando para a contribuição para 25 anos. E aí eu posso misturar um pouco, e aqui me ajuda os colegas aqui da mesa, e o trabalhador rural, porque quando fala em agricultor nós temos que dividirmos. Temos o agricultor, dentro da nossa área, o pecuarista familiar e temos o assalariado rural. E nesse contexto o assalariado rural seria o que mais perderia, porque o projeto do assalariado rural, hoje ele é 55 para a mulher e 60 para o homem, como você colocou. Passaria para 62 a mulher e 65 o homem. Estaria perdendo em torno de 91 salários mínimos a 936, estaria em torno de 80 mil e poucos a perda para chegar à idade de 62 o homem, a mulher, aliás, e 65 o homem, também um prejuízo aí, deixaria de receber em torno de mais de 60 mil reais. Então veja bem, isto é um prejuízo enorme para quem trabalha, quem começa a trabalhar aí dos 14, 15 anos na roça, na lavoura, de peão, entendeu? Então realmente, e essa contribuição que você coloca para os agricultores familiares, nós, como representantes classistas, nós entendemos que
é um direito adquirido. Vamos lutar para manter a nossa comprovação da atividade, que hoje é aos 15 anos. Vamos lutar, sei que vai ser difícil, e o assalariado também tentar manter a idade do empregado rural assalariado também nessa faixa 55 anos para a mulher e 60 para o homem. Deixar bem claro que também, na mesma palavra do Dr. Everson, nós também entendemos, temos participado de diversos seminários, inclusive lá no Senado, participamos agora há pouco, a Previdência, ela é superada. É um engobo, é uma farsa, né, que o governo está usando, né, para tentar jogar para a mídia, para a grande mídia, e infelizmente os políticos lá, os deputados, os senadores, a maioria, parece que estão do lado do governo, não estão olhando do lado do trabalhador. Porque quem ganha um salário mínimo, quem tem direito a uma pensão, acho que depois a gente pode entrar em mais detalhes, né, serão os que mais vão se sacrificar, são os que mais vão perder. Então, realmente, nesse momento, eu diria assim, tem tantas outras coisas, cobrar sonegação, né, tem tantas outras atitudes que o governo deveria fazer, as pensões milionárias que existem aí, né, de próprios políticos, né, que está a todo momento trazendo escancaradamente, mas não tirar direito do trabalhador, aumentando a idade e aumentando a contribuição. Mas já tem muitos trabalhadores rurais, eles vão ter impacto direto na forma como se aposentam. Hoje o trabalhador rural pode se aposentar somente pela idade, como o senhor estava falando, né, não tendo necessariamente contribuído com a Previdência. Isso a lei altera. O tempo mínimo de 15 anos de contribuição, conforme a nova proposta, ele não pode prejudicar o acesso de muitos trabalhadores ao benefício? Com certeza, né? Com certeza, aquilo que eu falei, passando de 15 para 25 anos, hoje nós não temos apenas a aposentadoria do trabalhador por, daqui os advogados, né, juristas, não apenas pela idade, mas também pelo tempo de contribuição, pelo tempo que está na atividade, seja ele como produtor, seja ele como assalariado. Hoje nós temos o direito adquirido de se aposentar, inclusive com menos idade, tanto a mulher com 55, quanto o homem aos 60 anos. Mas se vier essa mudança, principalmente na área dos assalariados, certamente nós que mais vão perder, se está certo, vai ser os trabalhadores rurais. E nós aqui na nossa região, nós temos em torno aí de mais de 10 mil agricultores, né, e assalariados em torno rurais, estou falando, né, mais de 3 mil assalariados rurais, só na nossa base dos 5 municípios que pega a Bagé e a grande região, que é Ceguá, que é de outra nossa base do sindicato. Então, realmente, o prejuízo é muito grande e diria mais, a maioria dos pequenos municípios, né, quem mexe com o PIB, quem mexe, né, com a parte financeira, no final do mês, na virada do mês, é um momento que os aposentados estão recebendo sua aposentadoria. Então isso está comprovado, né? Tem dados oficiais da Dr. Chico. Então isso é uma coisa que também nos preocupa e certamente gostaria, e fico muito contente de ter aqui na mesa, né, o vereador, né, que sei que é um lutador, o Dr. Everson dispensa comentários, né, que sempre está trabalhando na luta, porque precisamos envolver câmaras de vereadores, precisamos envolver os vereadores, precisamos envolver os prefeitos da região. Porque isso também nos diz respeito à arrecadação dos municípios. Muitos trabalhadores vão perder, mas os municípios também vão perder na arrecadação. Só para complementar, Bruna, as palavras do colega Milton, o impacto social dos 5.568 municípios, 3.875 deles, ou seja, 70%, o valor dos repasses aos aposentados e demais beneficiários da Previdência supera o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, do FPM. Isso aí. Em 4.589 municípios, 82%, os pagamentos aos beneficiários do INSS superam a arrecadação municipal. Então, finalizando o raciocínio, não só da parte rural, mas assim da parte urbana, é a entrada de dinheiro. Nós que vivemos, utilizo as palavras também com o Dr. Chico, que nós atendemos no escritório, muito dos valores que chegam às casas dos beneficiários, dos segurados, é para ajudar na manutenção do neto, do bisneto, da família inteira, do filho desempregado. Essa é a questão social do impacto maior. E eu diria assim, essa reforma ela vem mais para atacar a pessoa hipossuficiente. Os salários menores é que estão sendo atacados. Porque, como a gente já viu que a parte dos militares ficou fora, a parte dos bombeiros ficaram fora, e assim várias categorias estão com os seus sindicatos, com as suas proteções de classe,
retirando da reforma. Então está ficando quem? O pessoal do regime geral. E aí, quem vai, de certa forma, utilizar o termo da Fiesp, né, pagar o pato, é o trabalhador, aquele assalariado. E nesse viés, o impacto para fins do município é gigantesco. Inclusive, Bagé, eu diria mais aqui, nós temos assim um impacto quase 30% da receita em Bagé é do INSS, dinheiro que entra no INSS. Para os trabalhadores urbanos também muda o sistema atual, já que a aposentadoria integral só será possível a partir dos 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. E o tempo de contribuição mínimo aumenta de 15 para 25 anos. Mas, para ter os 100% do salário, é necessário contribuir por bem mais do que 25 anos. Chico, qual é a tua opinião sobre essas mudanças? Na verdade, elas estavam com uma previsão de serem bem piores, porque a proposta inicial do governo federal era, inclusive, de estabelecer 65 anos, tanto para homem como para mulher. E aí acabou ficando 65 anos de idade mínima para os homens e 62 anos de idade mínima para as mulheres. Essa questão da contribuição de 25 anos para uma aposentadoria proporcional pode alcançar, com isso se tem 70% da média salarial das contribuições, pode alcançar até os 100% no momento em que, a partir dos 25 anos, se vai acrescentando 1,5% ao ano até os 30, depois 2% ao ano até os 35, e dos 35 aos 40 anos vai se acrescentar 2,5%. Nessa conta vai se fechar os 30%, somado aos 70%, vai ocorrer, na verdade, a aposentadoria com o valor integral da média da contribuição. Esse cálculo, obviamente, vai causar com isso que o retardamento da aposentadoria, o envelhecimento do aposentado e, por via de consequência, o menor tempo de uso e gozo desse benefício previdenciário, dessa aposentadoria. É por óbvio que para as contas da Previdência Social, as contas que o governo apresenta, né, que o governo federal apresenta, isso reduz, com certeza, o déficit da Previdência Social. Mas o custo dessa redução, e isso é o que eu coloco com mais ênfase, o custo social desta redução é muito grande. É muito grande porque, na verdade, o que se vai ter, e as charges hoje em dia nos jornais, as charges, os programas de humor já trabalham muito essa questão de que o aposentado vai estar ali beirando a morte, e não estamos sendo nada dramáticos em fazer essa revelação, em fazer essa afirmação, porque é um fato, é uma verdade. Aquele que pretender se aposentar de forma integral, ele espero que tenha uma longevidade muito boa para poder realmente fazer uso desse benefício. Caso contrário, vai fazer uso por muito pouco tempo. Lamentavelmente é uma realidade e não se pode se afastar disso. Emerson, outro ponto polêmico da reforma diz respeito ao fim da aposentadoria por periculosidade, prevendo o benefício somente para atividades que agravam a saúde ou efetivamente agressivas. Na tua opinião, o governo deveria tentar outra alternativa? Falar em aposentadoria especial, que seria o termo certo, nós temos uma legislação atual em que ela protege o trabalhador de forma bem forte, ou seja, aquele trabalhador que está lá exposto ao agente nocivo, à integridade física, ele está sujeito ao agente físico, ao agente químico, ao agente biológico, a uma explosão, trabalha dentro da mina, ali, por exemplo, na CRM, dentro perto do carvão, a poeira, a sílica, ou seja, todos esses fatores, eles diminuem a capacidade de vida da pessoa. Isso é um verdadeiro, ao meu ver, é um verdadeiro crime ao trabalhador. Retirar e deixar na condição para que ele tenha o benefício só se comprovado o problema de saúde, é um verdadeiro crime. Hoje, voltando à questão da legislação, a proteção é muito clara. O cidadão exerce uma atividade em que ele está exposto, ele tem até o fator de conversão.
através dos seus instrumentos, dos chamados PPPs, os LTCATs, os laudos feitos por médico do trabalho, por engenheiro do trabalho, isso tudo vai ser aniquilado. A proposta é tornar assim, você trabalha na mina, você trabalha no meio da química, o problema é seu. Se tu provar que tu adoeceu por esse agente físico ou químico, aí eu te dou o benefício. Isso é crime. Ao meu ver, eu assim coloco essa posição assim, muito forte à mesa, na condição de advogado atuante praticamente quase 20 anos em previdência, e vejo o problema das pessoas quando nós procuramos os clientes, é naquela versão assim, quando chegam, já chegam com um problema. Teoricamente eles não estão errados, mas isso diminui a capacidade de vida. E aí entra as palavras do Chico, e o gozo do benefício até quando? Tem clientes em que a gente tem que buscar judicialmente a conversão do tempo para provar que ele está trabalhando num ambiente insalubre, e vai para uma justiça e ali demora. O filho é que vem, o sucessor dele é que vem receber. Então é muito forte essa questão. É importante registrar também, Emerson, que não necessariamente, exclusivamente o fator do trabalhador receber o adicional da insalubridade e estar sujeito a agentes insalutíferos quer dizer que ele vai ter direito a uma aposentadoria especial. Não. Pode acontecer, e aí o critério da Previdência Social é bem mais restrito. O critério da Previdência Social restringe muito as situações e os casos de insalubridade, de agentes insalutíferos, que ele acata e que ele aceita como especial para resultar numa aposentadoria especial. Claro que muitas vezes, como relatou o Emerson, se tem que buscar via judicial o reconhecimento daquela condição insalubre, daquele ambiente, daquele trabalho insalubre, penoso, que o trabalhador se submeteu por anos a fio, para que faça a Previdência reconhecer também aquela condição especial e conceder aquela aposentadoria. Né? E isso é uma questão, até aproveitando as palavras do colega Chico, nós temos uma dificuldade, às vezes, para passar para os clientes que procuram, essa questão, às vezes, a insalubridade na parte trabalhista não é a especialidade na parte previdenciária. E isso é uma questão, assim, que, de certa forma, parece ser a mesma coisa, mas para fins previdenciários, a gente diria que é o primo irmão do trabalhista. Às vezes, o trabalho que é insalubre não é considerado especial, como o Dr. Chico falou. Só que esta atividade que é desenvolvida, ela tem uma legislação que vem lá de 1960. Os primeiros decretos foram lá na Lopes, na Lei de Organização da Previdência Social. Isso, 1960, quando começou a se falar em Previdência no país. E aí, chega em 2017 com a pretensão absurda, vamos terminar com a aposentadoria especial, que é, em outras palavras, os agentes nocivos, a integridade física que só deverá ser provada. É a coisa mais difícil, porque quem vive litigando junto ao poder judiciário para comprovar através de uma perícia, às vezes a avaliação também do perito médico é subjetiva. Às vezes o médico verifica ali, esse fator aqui não é relevante para fazer uma vinculação desse agente aqui ao problema de saúde. Então se tornará o juiz da causa um médico. Então vou mais à frente. Quem se tornará um juiz da causa será um médico, um perito, que o juiz automaticamente toma as suas decisões com base num laudo pericial. Então, esse aqui é um dos pontos, assim, no momento que veio à tona esta reforma, para mim é um absurdo jurídico. E ainda afunda, aqui na nossa região temos as pessoas que trabalham em Candiota, as pessoas que trabalham na CRM, enfim, N atividades que estão expostas aos agentes nocivos. Será eliminado, não terá mais direito, nem sequer converter. A conversão, em outras palavras, um exemplo claro, é pegar 10 anos de trabalho sobre o agente
insalubre ali, sobre agente especial, ele terá o direito de ganhar 4 anos a mais, ou seja, de 10 ele passa para 14. Isso aí é uma diferença bárbara lá para se aposentar. E outra questão que se avalia é a do fator previdenciário, que não é levado em conta, é 100% a aposentadoria. Então todo o tempo de contribuição dele, ele recebe integrado. Então os clientes que procuram nos escritórios, eles geralmente buscam a especialidade de sua aposentadoria. E hoje este tipo de proposta aniquila. Realmente é para mexer financeiramente dentro. A proposta do governo é liquidar o que pode sair do caixa. Utilizo as palavras do Dr. Chico. Hoje se vive uma crise, uma questão ética, e vou mais à frente ainda. Para quê? Nós pagamos hoje 48,2% de juros. Nós voltamos a ouvir a conversa do FMI, Dr. Chico. Isso eu era criança quando eu via as conversas do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Eu acho que a gente amarra bem essa questão com o princípio da economia, doutor Emerson. Exato. Quando um ganha, outro perde. Então, para o governo federal reduzir o déficit, o suposto déficit, para ele ganhar, alguém vai ter que, como disse o Emerson, pagar o pato, obviamente que vai ser o trabalhador. E assim chegamos ao fim do primeiro bloco do Em Debate, que está discutindo alguns pontos da reforma da Previdência. Depois do intervalo, voltamos com mais uma rodada de perguntas aos convidados. Já voltamos. O Em Debate traz à pauta a reforma da Previdência, proposta pelo governo federal e que tramita no Poder Legislativo. E para os funcionários públicos que têm um regime próprio de previdência, há alguma mudança, doutor Emerson? A proposta que se tem é tanto para os servidores públicos quanto os trabalhadores do regime geral ser a mesma regra de 62 e 65. A diferença está na questão da paridade. Quem entrou até 2003 mantém seus direitos referidos à antiga emenda constitucional, em que ele mantém a integralidade e a paridade, ou seja, o que aumenta o valor do servidor ativo repassa diretamente ao servidor inativo. Posteriormente, o que a reforma repassa? Vai criar uma zona de transição, e essa zona de transição aí depende da atividade que vai ser desenvolvida. Aí tem professor, tem, como eu tinha falado, a parte dos policiais militares. Tem N situações que tem que ser analisada caso a caso. Mas, assim, no geral, posteriormente é dado prazo de 6 meses após a aprovação dessa emenda constitucional, se for o caso, se for aprovada, tanto o município quanto o Estado terá que se readaptar, ou seja, eles terão que mudar seus regimes próprios. Essa é a questão geral que você tem dos servidores públicos. Na verdade, a primeira proposta do governo era no sentido de tirar qualquer diferença do regime geral para o próprio regime próprio, né? E aí deixar tanto, como a gente já foi dito anteriormente, 65 anos de idade, 25 anos de contribuição. A função do 62 surgiu com a segunda proposta, né? No fim, depois da discussão, da negociação, em que veio essa possibilidade do 65 e do 62. Foi ajustado pelo deputado presidente Arthur Maia, uma forma de fazer com que tivesse uma nova proposta. Exato, e que se trouxe essa função de que a paridade, né, e que para aqueles que ainda preservam ela, mantê-la quanto ao que recebia na atividade, a última remuneração, o último salário, e assim como a função de manter, atualizando o seu benefício previdenciário de acordo com o que recebe o trabalhador, o servidor, no caso, na ativa. A questão da diferença da idade entre o homem e a mulher, muito é pela dupla jornada da mulher que é considerada e que a reforma chegou a cogitar desconsiderar, né? Essa questão a gente para as feministas é uma situação que dá um grande debate. Nós queremos direitos iguais, mas para o mundo real a gente sabe que as mulheres trabalham muito mais na dupla jornada. Tem os afazeres domésticos, tem a casa, tem os filhos, então há sempre essa questão a ser avaliada. Esse é um ponto fundamental
em que há essa pretensa diminuição de tempo. É a dupla jornada de trabalho. E tem também o fator que a gente não pode fugir, que é o fator físico, né? Físico. Não há dúvida que a mulher é mais frágil fisicamente que o homem, com exceção da Joilza da novela, aquela que é lutadora de MMA, mas demais a mulher. E por óbvio que se ela for submetida a um trabalho semelhante ao trabalho do homem, ela vai, por consequência, sentir mais. Tanto que existem limitações de fadiga diferenciadas, tanto para o homem como para a mulher. Por isso é que trará um debate muito feminista. E essas mudanças, caso aprovadas, elas podem refletir no poder econômico das pessoas, doutor? Diretamente, com certeza. Com certeza, até pelos dados que nos trouxe o Dr. Emerson, no que diz respeito à participação dessas receitas previdenciárias nos municípios, as próprias pessoas necessariamente terão que trabalhar mais tempo. Claro que existe hoje um estudo que o ser humano, o gaúcho até por sinal, está tendo uma longevidade maior, né, está durando mais, e isso é um dos argumentos fortes do governo federal, é um dos principais argumentos para justificar esse suposto déficit e a necessidade da reforma. Mas sem dúvida nenhuma que tudo isso vai gerar, por quê? Porque, por certo, muitos irão tornar prematura a sua aposentação, irão buscar uma aposentadoria de forma prematura e, por via de consequência, valores menores, né? Não vão aguardar aquela expectativa de uma aposentadoria integral, que seria o ideal para, em tese, pelo menos no início, manter um certo padrão de vida. Porque todos nós sabemos que a aposentadoria, por não ser vinculada ao salário mínimo, ela vai perdendo no decorrer do tempo, e é comum, a gente convive isso diariamente de pessoas que se aposentam, eu me aposentei com 5 salários mínimos e hoje estou recebendo 2. Isso é comum, e é só uma questão de tempo, uma questão matemática, uma questão de tempo que vai ocorrer essa perda. E por óbvio que, além dessa questão de perder, em função de não estar vinculado, nós temos a questão de que as pessoas vão tornar prematura a sua aposentação e, consequentemente, menos os valores, né? Já que é um programa de debate, aproveitando essa última colocação do Dr. Chico, a grande demanda das questões de revisão, que é a vinculação do salário mínimo ao que foi tido um dia por concessão. O cidadão lá em 1900... Que durou 12 meses, se eu não me engano, essa vinculação, né? Que durou 12 meses. Teria vinculado a 8 salários mínimos. Posteriormente, passou 10, 15, 20 anos. Poxa, hoje eu só estou ganhando um salário e meio, 2. Isso é a maior demanda de pessoas que já estão aposentadas buscarem o escritório de advocacia para ver se tem algum tipo de revisão. Só que, como o doutor falou, é matemático e havia já diria assim, que já está formalizado um estudo pela Federação dos Aposentados do Estado do Rio Grande do Sul, que foi levado ao Congresso, desta desvinculação. Em questão de 10 anos, você perde mais do que 140% do salário. Ou seja, a pessoa que estaria a 8 salários, ela vai chegar a 2. Em questão de 10 anos ela perdeu aquele poder econômico, ou seja, vai engolindo. E no final, o que a gente verifica numa condição geral é que todos os segurados, lá no futuro muito próximo, o salário mínimo seguir tendo maior, vai ser a maior parte do salário mínimo, as pessoas vão ter salário mínimo. E um comparativo que me ocorreu agora e que me parece ser bem pertinente, e talvez até uma pauta para um futuro debate, é a questão do próprio imposto de renda. O fato da tabela do imposto de renda não ser corrigida faz com que ela atinja mais e mais pessoas. Eu me recordo que há 20 anos atrás era status pagar imposto de renda. Pô, se o cara paga imposto de renda, se o cidadão, se o contribuinte paga imposto de renda, ele é bem remunerado. Hoje não. Hoje a pessoa ganha 3 mil reais, ela não está pagando imposto de renda. Trabalhador pagando. Ou pior ainda, a pessoa que tem 2 rendas, e que no momento em que recebe de forma separada, não se enquadra, não alcança a tabela, fica no nível da isenção, e no momento que vai fazer a declaração do imposto de renda no final do ano, a declaração de ajuste, somou, vai pagar imposto de renda. Então, a gente vê muitas pessoas que ganham
quantias inferiores a 3 salários mínimos e que acabam pagando. Isso é uma realidade que cada dia que passa vai se tornando mais delicada. Né? Você precisa do ditado que a corda sempre arrebentando pro lado mais fraco, né? Com certeza. Eu queria, Bruno, se puder dar uma contribuição assim, na questão, até porque a gente está diretamente envolvido lá como representante de sindicato, classista, na questão assim, que os colegas estavam falando aqui na mesa, é muito preocupante nos últimos 30, 40 dias o número de trabalhadores procurando antecipar sua aposentadoria. E com isso é o que eles trazem aqui na prática apenas. E eu que coordeno essa parte do sindicato, que é o anexo 12 da Previdência Social, são trabalhadores urbanos juntando o período de rurais. E a gente sabe, né, que os dois, né, que trabalham na área, que diretamente são os escritórios, sabem que essas perdas são muito... Mas por que está acontecendo isso? A incerteza jogada hoje no mundo da Previdência, doutor, joga para o trabalhador, eu vou me aposentar com 1,5 salário, com 2, 1 e pouco, e daqui a 4, 5 anos vai ser salário mínimo. Então eu queria só para contribuir, né, essa preocupação que a gente tem de muitos trabalhadores, mas muitos trabalhadores mesmo, procurando anexar a parte de fazer a aposentadoria mista que nós chamamos, né, que é o rural com o urbano. E de repente pode trazer um outro problema que a gente vê muito também, que é a dificuldade de encontrar trabalhadores para o campo, né? Trabalhadores rurais. Esse debate eu gostaria de fazer com muita tranquilidade, porque essa gente vive no dia a dia, essa aí já está, né, no dia a dia a dificuldade, até porque os salários também não são atraentes, né, no meio rural, na aposentadoria, salário mínimo 937, a projeção, né, nós estamos entrando aqui em discussão, menos 10, né, são 130 reais a menos na aposentadoria do ano que vem, a projeção, né? Quer dizer, o governo, mais essa, né, apronta os trabalhadores, né, tira 10 reais, alegando que é para contribuição, né, do caixa do governo. E a aposentadoria por invalidez é outro ponto muito atingido pela reforma. Hoje os aposentados nessa modalidade recebem 100% do seu salário, não importa o motivo que o fez se aposentar. Com a reforma, ele só teria esse direito se fosse um acidente de trabalho ou doença profissional. Nos demais casos, como doenças crônicas, por exemplo, o salário vai ser proporcional ao tempo de contribuição. Isso afeta muito, sobretudo quem trabalha com a força braçal, como os trabalhadores rurais. Como é que vocês analisam essa alteração, começando pelo seu Milton? Eu analiso mais uma perda grande para os trabalhadores, na importância que a gente já abordou aqui, se isso realmente vier a se confirmar, porque o projeto do governo é esse aí, mas eu quero reiterar que isso não é fechado ainda, nós estamos trabalhando muito forte, né, Bruno, para que possamos ainda, com a força política em Brasília, eu estou falando aqui como representante, inclusive esse fim de semana a gente está viajando, tem um congresso lá no Nordeste, em Salvador, né, para a gente discutir essas questões, porque realmente nós não achamos que ainda podemos reverter um pouco do prejuízo. Não é avançar, é reverter o prejuízo. E uma questão que eu não concordo, e tenho dito em todos os debates que tenho participado na mídia, com o termo de reforma. Não é reforma, é para realmente acabar com a previdência dos trabalhadores. Porque reforma é quando você vai reformar para melhorar. E esse termo de reforma, tanto na trabalhista quanto na previdência, a gente tem debatido isso com o governo, que isto nós não aceitamos no meio sindical a palavra reforma, porque vem para retalhar, para retirar. E nós estamos lutando para amenizar os prejuízos e não avançar. Como deveria estarmos nos anos agora, da atualidade, hoje, discutindo avanços. O doutor que colocou a insalubridade, a periculosidade, deveria estar nas NRs que nós temos, tudo isso está sendo extinguido na legislação. Eu não vou entrar agora para a parte trabalhista, porque não é o caso. Mas, eu não fugindo da pergunta, né, que você falou, com certeza, os trabalhadores rurais que trabalham no intempério, solo aberto, no intempério, né, que são os trabalhadores que estão expostos, já foi falado que os ambientes nocivos, tanto da agricultura, eu poderia falar assim, uma série de comprovações. A gente tem até assim para trazer para vocês, na área da saúde trabalhadora, na área social, centenas por município de trabalhadores já contaminados, né, com câncer de pele, por estar expostos ao sol, aos agrotóxicos, tudo isso. E agora mais essa questão aí, né, que vai
ser proporcional ao tempo de trabalho, à sua aposentadoria. Então, realmente, né, e dificilmente daqui os dois debatedores que entendem também da área, dificilmente você vai conseguir, né, comprovar uma espécie 91 que você tem de trabalho. É sabido, né, foi falado aqui os peritos, os médicos, que eles dão o 31, que é o auxílio extra. Então, nesse caso, o que a Previdência quer jogar o trabalhador, retirar o do 91 para o 31, para que possa, né, receber uma aposentadoria parcial e não aquela integral que deveria ser. Então, eu lamento mais uma vez que é mais uma medida que vem, e certamente, se isso se comprovar, vai dar muito debate, e a gente espera que também possamos fazer um grande debate no Judiciário, porque temos provocando isso no Judiciário, a nível de Estado, também fora do Estado, para que possamos alguma coisa ainda reverter. Bruna, então a questão dessa parte da reforma pela questão da aposentadoria por invalidez. Ao meu ver, mais uma vez, eu acredito até quando foi formulada essa PEC, eles não leram lá ou não tinham a intenção de fazer uma boa leitura do aspecto legal, porque o reflexo é tão grande. O aposentar por invalidez quer dizer o seguinte: a pessoa não vai ter mais condição de atividade nenhuma, ela não se recoloca no mercado de trabalho, ela só depende daquele valorzinho que vai receber da Seguridade Social, da Previdência. É com aquele valor que ela vai sobreviver. Aí imagina proporcionalmente, se ela tem 15 anos, ela vai receber proporcionalmente a metade. Quem, no contexto social, no contexto financeiro, que estaria a princípio recebendo 10, e aí por um problema, um acidente de trabalho, que for, se acidenta aí no momento do infortúnio daquele problema maior, que ela vai precisar de remédio, de atenção, olha, de prêmio nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que pagar o que é proporcional a ti, a metade desse exemplo. Para mim é um absurdo. Minha opinião é que tem que ser rechaçado esse tipo de entendimento dentro dessa PEC. Essa é a minha visão, não sei, doutor Chico, se teria outra forma. Na verdade a gente já experimentou só nessa reforma, nessa proposta de reforma, né? Tiveram outras reformas anteriores, sempre com o mesmo argumento, né? O governo federal sempre utiliza o mesmo argumento e vem reformando, não de forma tão significativa como está sendo agora. E a gente observa nessa questão da reforma, especialmente no que diz respeito a essa aposentadoria por invalidez, que estamos tratando com um trabalhador, né, um segurado, que está experimentando um momento de alta vulnerabilidade. E esse momento de alta vulnerabilidade é exatamente o momento em que ele mais precisa do amparo social do governo, da Previdência, e é no momento em que, pela reforma e pela proposta, está sendo tirado dele essa garantia. Então, a questão da seguridade, da segurança, está sendo tirada. Então, me parece bastante equivocada a proposta que se tem hoje em discussão, e como já houve uma evolução, uma relativa evolução da primeira proposta apresentada pelo governo federal, teve, digamos assim, um relativo ganho para uma evolução para uma segunda proposta, me parece que é o momento de haver, sem dúvida nenhuma, Milton, o trabalho das forças sindicais, o trabalho daqueles que têm acesso aos políticos na esfera federal, e de buscar uma evolução, de relativizar essa questão da forma como ela está sendo colocada, para que não se tire na chuva o guarda-chuva daquele que precisa. Porque é efetivamente o que acontece. Quando o cidadão vai precisar, vai ser tirado dele. Nós, no meio jurídico, a gente sabe o quão difícil é essa função do nexo causal entre a questão de ser ou não uma doença profissional. Enfim, o trabalhador vai enfrentar de forma dobrada, duplicada, essas questões do futuro, com certeza. E, por óbvio, que vai causar prejuízo, e um prejuízo qualificado.
E por que eu digo com prejuízo qualificado? Porque é exatamente no momento em que aquele segurado, aquele cidadão, aquele trabalhador vai estar numa condição de vulnerabilidade. E os pensionistas também são atingidos, menos os que recebem pensões militares, que têm valores bem maiores. E para vocês, o que é mais preocupante nessa reforma? Não sei quem quer começar. Posso começar? A preocupação, eu acho que o que nós abordamos aqui, né, é a perca dos direitos, da regredir, né, que foi falado aqui em todos os sentidos, não vou repetir, e é que a gente mais me preocupa é que o governo não está fazendo a reforma onde ele deveria fazer. Você citou aí nos militares, né, poderia ser os grandes salários, as grandes pensões, a sonegação. Nós temos um estudo bem comprovado da sonegação que existe, né, de contribuições. O governo não busca isso, né, e busca mudar, alterar as regras, como já foi dito aqui, tanto na questão de seguridade social como da própria da Previdência, para trazer prejuízo aos trabalhadores. Então, eu diria assim, para encerrar a minha participação, né, que a nossa grande luta hoje é que o governo possa, como disse o vereador Chico, né, o Chico, através da pressão organizada, ordeira, no diálogo, é isso que nós estamos tentando. Nós estamos assim, com uma janela aberta, eu participei com lideranças do Congresso Nacional, aonde a nossa confederação, a CONTAG, está sentando com o governo e tentando colocar dentro do argumento plausível que não é por aí, né, que nós temos que rever, né, e que o governo já cedeu, como foi dito aqui, não foi por ser bonzinho, porque cedeu pela pressão, pela organização, e isso nós estamos tentando passar de liderança em liderança, independente do partido, porque quando a gente está numa defesa classista e ultrapassa a bandeira política partidária, e sim a defesa da classe, da categoria, das categorias. Então é isso que a gente espera, que ainda possamos ter dentro desse prazo que está o debate ressurgindo de novo, do Chico Emerson, que nós possamos ir juntamente, e aí eu quero destacar a importância que tem a OAB, né, a nível local e estadual e nacional, porque tem nos ajudado muito nesse contexto, sentado junto para interpretar e tentar junto para que o governo também respeite as organizações, né, que têm conhecimento de causa. Eu acho que é por aí que a gente espera avançar, na organização, na força e na negociação. De minha parte, Bruna, eu encerro dizendo o seguinte: a PEC, nessa pretensa mudança de alterar 8 artigos, ela tem um viés financeiro de um aspecto hoje político em que estamos enfrentando uma recessão, ao qual está sendo remetida a conta para a Previdência. Esse é a linha de raciocínio que você tem. Quem é culpado? Não há culpados nesse jogo. O que há hoje é uma forma com que está sendo colocada por este governo que assumiu e que efetivamente joga a seu pretexto, através da reforma, fazer com que chegue às suas pretensões. E quais seriam essas pretensões? O tal do ajuste fiscal. E que hoje a gente verifica que tem a lei do teto, onde trancou muito das aplicações financeiras federais, efetivamente não se mexe em saúde, não se mexe em proposições, então para a política fica difícil de se trabalhar. Aí, o que você tem a ser trabalhado? Previdência. Por quê? Porque a Previdência entra dinheiro. A Previdência não é deficitária. A Previdência é superavitária. A Previdência hoje está sendo utilizada como um bode expiatório de uma reforma irresponsável, em que nesses 8 artigos aqui, que não ou seja aprovado,
trará tanto prejuízo para a classe trabalhadora, para os trabalhadores, para mim, para ti, para todos nós que estamos nessa mesa aqui. Porque previdência vai se tornar apenas uma questão de algo a mais. Não vai ser não vai servir como na essência de prevenir. A previdência vem de prevenir para o teu tempo futuro, quando tu estarás velho, sem condições físicas, de tu ter como te subsistir. Deixar de ser um benefício adquirido. Terminará, então, hoje por um viés politiqueiro, joga em xeque todos os direitos, como a gente já discutiu aqui, debateu nesta mesa. Até para finalizar, agradeço a estar em tal autoridades aqui no assunto do seu Milton, meu amigo Chico, de anos, e que é tão cara a Previdência para nós, e ela é tão cara para as pessoas que procuram. Saber que às vezes um saláriozinho que dá toda uma sobrevivência para as pessoas, ou pelo menos dá o estímulo de vida das pessoas. Então, quando a gente pensa, vai chegar nos 65, é difícil chegar aos 65. Imagina 65 com mais 49 anos, para ter 100%. Então, a minha finalização é dizer, é impossível. Quando a gente trabalha na prática essa reforma, acredito que se tiver deputados, senadores que tenham respeito pelo povo, não deixarão isso aqui passar. Lamentavelmente é uma realidade que a gente acompanha. O que se vê é que o governo federal está procurando onde não perdeu. Essa é a realidade, ele procura onde não perdeu. As contas públicas precisam ser adequadas, as contas públicas precisam ser equilibradas, mas não utilizando para isso a Previdência Social. Me parece que é um lamentável equívoco, mas o faz porque é onde é mais fácil de fazer. Por que mais fácil de fazer? Porque nós hoje acompanhamos políticos, acompanhamos magistrados, ministros do STF com salários que superam em muito aquele teto constitucional que foi idealizado em 88. E na época realmente a gente acreditou que ia ser respeitado o teto constitucional. Aí, obviamente que por muita astúcia de cada um, ao puxar brasa para o seu assado, especialmente de quem cria a lei e legisla em causa própria, ou quem aplica a lei e a interpreta em causa própria, faz com que esse teto seja superado, faz com que o teto seja superado em 10 vezes o que seria aquele teto. É absurdo. E aí vem aquele pueril argumento de que o teto se presta para parcelas remuneratórias e não indenizatórias, enfim, e aí cria auxílio moradia, caráter indenizatório, cria, enfim, inúmeras outras rúbricas com inúmeras outras denominações exclusivamente para dar a conotação de que é de caráter indenizatório e que por via de consequência não vai influir no teto. Isso tudo é só uma exemplificação de aonde as contas públicas efetivamente precisam ser equilibradas. Não nas miseráveis aposentadorias ou pensões. É como eu costumo dizer que o governo federal está hoje de uma forma covarde, atingindo o menos favorecido. E hoje o aposentado é o menos favorecido, sem dúvida nenhuma, porque até mesmo aquele que ganha pelo teto da Previdência Social é hoje considerado um valor ínfimo, um valor irrisório, não dá status, enfim, não garante uma condição de vida muito confortável. Muito pelo contrário, ainda é necessária uma complementação. Aí tu imagina que essa massa, esse grupo de beneficiários da Previdência Social que ganha pelo teto é muito pequeno e que a grande massa, a base da pirâmide, é quem vai acabar ganhando salário mínimo, 1, 2, 3 salários mínimos.
são esses que vão ser diretamente atingidos. Por isso que eu digo que é uma mudança covarde, ela precisa ser muito bem trabalhada, ela precisava ter sido repelida, mas como é infelizmente uma realidade que se avizinha e que vai logo em breve estar vigindo, é necessário que ela prejudique o menos possível o trabalhador. Deveria sim o governo federal fazer um equilíbrio fiscal, deveria sim haver um equilíbrio nas contas, outros tantos locais que obviamente foge dos interesses políticos, foge de muitos outros interesses, até mesmo daqueles que orbitam os poderes, tanto legislativo, judiciário como executivo. É lamentável, mas a gente vê hoje, todos os dias, nos telejornais, enfim, nos noticiários, as empresas que se locupletam com o dinheiro público e ninguém deles tem interesse em que exista uma fiscalização séria e que as contas sejam efetivamente ajustadas com responsabilidade. Obrigada, então, Chico, Milton, Emerson, por terem aceitado o nosso convite, estar aqui conosco debatendo sobre a reforma da Previdência. E se você tem uma sugestão para o programa Em Debate, nos mande então através das nossas redes sociais, do WhatsApp, do Face. Voltamos na próxima semana.